Olá pessoal, estamos hoje em 2024 gravando o primeiro episódio do AVC Cast, o podcast com informações de qualidade sobre o acidente vascular cerebral, que é hoje a doença que mais mata no Brasil e a doença que mais incapacita no mundo. Vale lembrar que 1 a cada 4 pessoas vão ter um AVC ao longo da vida e o melhor tratamento é a prevenção. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial que tive uma super indicação de um amigo para trazer ela aqui, é a Edilene Morbis, ela é fisioterapeuta, ela é graduada pela Associação Catarinense de Ensino de Joinville, possui formação avançada no conceito BOBAT, atua há mais de 20 anos atendendo pacientes adultos, neurológicos, com ênfase no paciente pós-AVC e também no paciente que tem a doença de Parkinson e também a doença de Alzheimer. Possui experiência de trabalho em ambiente hospitalar, domiciliar e em clínica. Ela foi participante voluntária da Associação Joinvilense de Portadores de Parkinson e participante voluntária da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos do Centro Hospitalar da Unimed de Joinville. Hoje ela reside, mora e atua em Blumenau e atua em clínica e também em domicílio. Edilene, muito obrigado pela participação, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada, doutor Tiago, pelo convite. Parabenizo você, doutora Georgia, também pelo projeto. Eu acho que é algo muito importante para a gente trazer à população esse tipo de informação que os convidados têm trazido. Eu acho que mostrar para as pessoas que tratar um AVC e que profissionais que envolvem AVC não é apenas o médico, não é apenas o neurologista, e sim todo uma gama de profissionais diferentes por trás disso. Desde a fase hospitalar, o trabalho da equipe da enfermagem, que é muito importante nessa fase inicial, entrando para a fase da reabilitação. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais que podem entrar, o pessoal da psicologia, Nutrição. Da nutrição, muito importante. A gente pensa que não, mas a equipe da nutrição é muito importante para o aporte nutritivo, para o aporte nutricional ao nosso paciente. E existe infinidades de tratamentos que a gente pode traçar com esses pacientes. E, além disso, com o projeto de vocês, eu vejo a importância das diversas informações que população e familiares, que muitas vezes eles têm essa carência de informação e gerando muita insegurança, o que leva eles a não darem continuidade ao tratamento, seja de reabilitação ou muitas vezes o tratamento no consultório médico, né? De chegar a uma certa fase lá e eles não darem continuidade às consultas ou não darem continuidade ao uso do medicamento indicado. Exatamente. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre essa importância de termos uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional, vários profissionais atuando para o bem daquele paciente, né? E eu quero começar falando disso da reabilitação, porque quando a gente é criança, a gente está desenvolvendo ali nos primeiros meses, primeiros anos de vida, a gente vai aprendendo habilidades, habilidade de engatinhar, de levantar, de falar, de andar, de correr, de colocar as pecinhas no lugar, né? Você está com um menino pequeno em casa, eu também estou, então eu estou vendo muito isso, né? E essas habilidades a gente adquire ao longo da vida. Então, o paciente que tem um AVC, muitas vezes ele perde essa habilidade por conta daquela área que foi afetada do paciente. E a reabilitação envolve muito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Edilene, dessa importância da reabilitação. O que é isso? E dar um enfoque inicial breve nessa reabilitação hospitalar inicialmente. Ok. O quanto antes o paciente iniciar a reabilitação é importante. O paciente estando estável clinicamente, nas suas próximas 48 horas, é importante que toda uma equipe multidisciplinar faça a avaliação desse profissional. E juntamente o pessoal da reabilitação, vamos falar específico da fisioterapia, que ele trace um protocolo de tratamento terapêutico para esse paciente. Porque mesmo que o paciente esteja num estado comatoso, ou esteja inconsciente, ou com a sua consciência não total,
a reabilitação ela já começa com o seu próprio posicionamento. Porque o alinhamento correto e o posicionamento correto no leito e as mobilizações corretas no leito e precocemente desse paciente vai influenciar muito no sucesso da funcionalidade com qualidade que ele vai ter lá no futuro. Então, é muito importante também a gente trazer a família a participar desse momento para ela receber as orientações, para que a gente aborde o paciente pelo lado diretamente acometido pelo AVC. O próprio posicionamento do leito nessa fase hospitalar é importante. Não colocar o paciente com um lado hemiplégico ou hemiparético para o lado da parede, porque ele vai ter todo o estímulo do outro lado que, a princípio, está funcionante e vai negligenciar o lado que está paralisado, que está, entre aspas, esquecido, como os pacientes nos relatam, né? Então, essa fase inicial no hospital é tão importante quanto a fase seguinte que o paciente vai para a clínica ou faz atendimento domiciliar. E esse apoio familiar é importante que a gente insira a família desde o início na reabilitação para que eles tenham a consciência da importância da participação deles, não apenas fisicamente, mas como apoio emocional e psicológico, e até mesmo para tirar a sobrecarga no futuro deles no dia a dia, para quando eles forem para casa. Porque ali, muitas vezes, eles vão aprender a como mobilizar o paciente no leito, a como fazer a transferência do paciente do leito para uma cadeira de banho, por exemplo, que é o que o paciente vai precisar no início, e quando o paciente chega em casa, a família fica perdida. Então, toda essa fase inicial ali no hospital, essa fase precoce, é tão importante, não apenas pelas mobilizações necessárias diariamente, mas muito mais pela parte de orientação para paciente, quando possível, e muito mais cuidadores e familiares. Legal, essa abordagem é muito interessante porque eu sempre falo que quando um paciente adoece, a família adoece junto. Né? E muitas vezes a gente esquece um pouco de abordar a família de uma maneira adequada, como tem que ser. A família de um paciente que sofreu um AVC, ela também sofre. E isso é uma coisa importante até do ponto de vista econômico, porque aquele paciente muitas vezes não vai produzir mais, vai perder o seu emprego ou vai ser aposentado e receber um valor bem inferior que ele recebia, e um familiar vai ter que sair do seu emprego para poder cuidar, porque hoje pagar um cuidador 24 horas não é fácil, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E dentro desse contexto, qual é o impacto para a família de um paciente que teve um AVC? É um impacto grande. É um impacto que precisa de uma boa base familiar, de uma boa base emocional e psicológico. E, juntamente com isso, como você falou, na grande maioria das vezes, um familiar deixa de trabalhar para cuidar daquele ente, ou ele vai ter que pagar alguém extra. Fora a questão econômica, a questão emocional, ela fica muito abalada, porque muitas coisas acontecem e tudo que vem na cabeça, tanto do cuidador, né, vamos dizer assim, o cuidador seja familiar ou não, a questão de, será que o paciente vai recuperar? Será que ele vai ser o mesmo que antes? E quando o paciente tem alteração, não apenas alteração motora, porque a gente tem que ter isso em mente, que o paciente nem sempre tem só alteração motora, ele tem alteração muitas vezes cognitiva, alteração perceptual, alteração comportamental, alteração da fala. Às vezes o paciente compreende tudo que está acontecendo à volta dele, mas ele não consegue se expressar por via de palavras. E a família fica muito apreensiva com isso. Então, ela fica muito desestruturada, sem contar todo o estresse físico que um dia a dia sobrecarrega o cuidador. E mesmo que exista um cuidador principal na família, o que a gente orienta? O cuidador também precisa de cuidados. Sim. Então, a gente sempre usa o lema cuidar do cuidador. Isso é muito importante. O que é cuidar do cuidador? Quando possível, alguém da família sempre dá uma folga, digamos assim, para aquela pessoa também. Por quê? Porque ela vai chegar num ponto de sobrecarga que ela não vai conseguir ajudar na reabilitação desse paciente. Ela vai chegar num ponto de esgotamento físico e emocional, a ponto de talvez ela adoecer e muitas vezes ser necessário uma outra pessoa para cuidar desses dois. É muito comum, às vezes, em casais com mais idade, que moram só o casal e às vezes os filhos estão fora e tudo mais,
essa esposa, por exemplo, que ficou em função do marido, que teve o AVC, e ela provavelmente já ter as doenças próprias do envelhecimento e ela adoecer mais ainda. Então, dá toda uma desestrutura familiar. E, além disso, o que o próprio paciente sente, ele se sente um fardo para a família, eles relatam para a gente que ele se sente um fardo, que ele se sente um inútil, e isso vem negativamente na reabilitação porque vai faltar motivação. E eu preciso de um paciente motivado na reabilitação. Não me adianta eu ter a melhor técnica do mundo e eu ter os melhores equipamentos do mundo se eu não tenho um paciente motivado. Eu preciso descobrir o objetivo dele como uma reabilitação e fazer com que ele se sinta motivado e fazer com que toda a família se motive também para dar apoio. Porque eu não faço um trabalho sozinha de reabilitação. O paciente não faz sozinho. Nós fazemos todos um trabalho em equipe. Sim. Isso é importante. Que legal. Essa parte da cuidado, cuidador, né? É importante saber que todos os profissionais da equipe multiprofissional podem cuidar de alguma forma. Não é porque aquele paciente foi fazer uma fisioterapia que o fisioterapeuta não vai perguntar como que aquele cuidador tá. Sim. Como que tá a filha ou a esposa ou o próprio outro parente ou um cuidador, né? Saber se está tudo bem também. E esse amparo que eles têm dos profissionais é muito importante, porque muitas vezes eu vejo isso, a gente foca muito no paciente. Sim. E acaba esquecendo um pouco quem está em volta. Então, todos nós que trabalhamos com o paciente temos que trabalhar também com a família desse paciente, porque a motivação vem muito disso. Além do paciente motivado, a família também tem que estar motivada. E isso é algo muito visível, Dr. Tiago, quando a gente trabalha no domicílio da família. O que eu tenho como experiência, como vivência? Não é não é dois pacientes ou duas famílias que me trazem essa situação. Por exemplo, na clínica, o paciente vai fazer treino de marcha ou algum treino de função específica e faz muito bem a atividade. Aí, no final da sessão, eu levo até o paciente, até o familiar. Às vezes, eu gosto quando o familiar participa da terapia justamente com o objetivo de orientar, ensinar e mostrar como fazer. Mas nem sempre o familiar tem essa disponibilidade. Então, quando não tem, tudo bem. Eu vou até a recepção, às vezes até o carro com o paciente, e o familiar olha e fala: eu vou te levar para casa, eu te quero em casa 24 horas. Eu digo: tá, mas por quê? Sim, porque aqui caminha bonito desse jeito. Em casa arrasta o pé, Exatamente. Em casa faz isso. Sim, porque aqui senta desse jeito, em casa não faz. Não sei porque com você faz. Então, assim, quando eu estou atendendo dentro do domicílio do paciente, eu consigo ter uma visão ampla do que possa estar acontecendo. Se a questão é a dificuldade física do paciente no movimento, se a questão é alguma coisa em casa, tipo objetos, tapetes, a logística em casa que está obstáculos que estejam dificultando essa dinâmica do paciente, ou a própria interação da família com o paciente, às vezes com palavras rudes, Sim. às vezes não tão direcionada, ou às vezes comandos não muito claros, que o paciente pode ter alguns pacientes que não têm tanto entendimento assim dos comandos. Então, quando eu estou inserido no ambiente familiar, eu consigo observar esse contexto melhor e, delicadamente, observar se aquele familiar precisa um pouco mais de atenção ou não. E, às vezes, o familiar precisa de mais atenção do que o próprio paciente. Aí, claro, que não é a minha função fazer a parte da psicologia e tudo mais, mas, digamos assim, é algo que precisa de um outro profissional, eu vou indicar. Eu vou mostrar o porquê é importante de ir num outro profissional, seja psicólogo, seja qualquer profissional que a gente observe que o familiar tenha necessidade naquele momento. Então, é muito diferente você trabalhar numa clínica e você trabalhar no ambiente domiciliar e trabalhar no ambiente hospitalar, porque as necessidades e os contextos são diferentes. E daí cabe ao profissional que está direcionado àquele paciente ter esse olhar clínico, esse olhar detalhado e ter esse feeling de saber detectar e ter todo o cuidado de como trazer o assunto à tona. Porque às vezes a família está tão abalada que
um tom de voz diferente que você faça, já basta para não para desacreditar. Primeiro, para desacreditar na reabilitação, achar que não é legal, e vai no consultório e fala assim: a reabilitação não está dando certo, está demorando muito, não está dando resultado. Então, você precisa ter um certo cuidado com as pessoas, porque elas também estão feridas, né? Sim. Isso é importante. Não é apenas eu ir lá e fazer um dobra-estica no paciente. Não é apenas fazer. Porque, assim como em outras áreas da medicina, não tem receita de bolo. Cada paciente é individualizado. Eu posso pegar 2, 3, 4 pacientes com sequelas similares, mesmo lado do corpo, as mesmas dificuldades, mas cada paciente tem um contexto, cada paciente tem a sua história. Pode ser uma dona de casa que tem as suas habilidades, que aprendeu ao longo da vida, desde criança ou não, a encaixar aquela pecinha, como você falou, a sentar daquele jeito e tudo mais. Então, assim, cada um tem a sua história, o seu contexto, a sua habilidade, a sua facilidade num certo movimento. Então, eu não vou tratar igual todos os pacientes. Eu vou ter que olhar, ter esse raciocínio clínico, olhar o objetivo que o paciente tem. É muito importante. Por que você veio para a reabilitação? O que você quer comigo? O que você quer que eu melhore? O que está difícil para você? Claro, eu vou ter meu ponto de vista. Eu tenho o meu objetivo, eu como fisioterapeuta, mas o meu objetivo tem que caminhar com o objetivo do paciente. Claro. Senão, de novo, eu não tenho a motivação do paciente. Então, a gente vai colocando pecinhas por pecinhas até que a gente tenha o sucesso desse paciente. E nem sempre o paciente vai ter a reabilitação a 100%. Ele não vai ter a recuperação 100% daquele movimento. E ele precisa estar ciente disso. Porque mesmo que ele não recupere, mas ele pode ter adaptações. Ele pode viver muito bem, ter uma vida com qualidade e com adaptações e continuar produtivo, porque AVC hoje em dia não tem idade, não é apenas em idoso. Acontece muita gente jovem na fase produtiva, na fase de estudo, na fase inicial, na sua profissão, e talvez por um tempo eles tenham que parar, digamos assim, né, que estacionar, investir na reabilitação. Quando eu digo reabilitação, não apenas fisioterapia, toda a equipe multi, e se inserir novamente no mercado, que daí nós vamos melhorar o impacto econômico do AVC, que é muito e importante. Trazer de volta, porque imagina, se eu tive um AVC com 35 anos, por quantos mais anos eu vou viver? E eu quero viver bem, e eu quero viver com a minha família, e eu quero... Então, assim, é possível você viver muito bem. O importante não é viver muito tempo, não é esse. Não. É como que nós estamos vivendo. Isso. Né? E viver com qualidade. Seja com adaptação ou não. Exato, porque no acidente vascular cerebral, principalmente naquele isquêmico, que é quando oclui um vaso, e uma área do cérebro morre. E essa área do cérebro que morre, muitas vezes vai deixar uma sequela. E esse paciente vai desenvolver outras habilidades quando ele não consegue melhorar 100%, que vai tornar ele funcional, que vai tornar ele útil, que ele vai conseguir ter uma qualidade de vida, mesmo não melhorando a sequela. Isso é importante, né? Porque muitas vezes eu vejo a família vai lá no fisioterapeuta e volta triste. A fisioterapeuta falou que talvez ele não vai melhorar. Na verdade, não foi isso que ela quis dizer, né? Dessa forma. Mas existem outras possibilidades, podemos ajustar. É lento o processo, não é do dia para a noite. E dentro desse processo, Edilene, eu queria te perguntar, para você esclarecer o pessoal que está nos assistindo. O paciente internou no hospital, foi identificado um AVC, feitas as investigações necessárias, foi avaliado por uma equipe, iniciou a fisioterapia dentro do hospital e ele vai receber alta. Quais são as orientações importantes da fisioterapia que é importante dar para o paciente, para o familiar daquele paciente, para o acompanhamento após a alta? Quanto tempo ele precisa esperar para fazer a fisioterapia? Tem que esperar? Não tem que esperar? Qual caminho eles devem procurar para continuar um processo ideal de reabilitação? Ok. Não deve esperar. Assim como se diz,
quando o paciente tem um AVC, que tem que procurar logo os cuidados, porque tempo é cérebro, na reabilitação eu digo que tempo é movimento. Que quanto mais o paciente demora para entrar na reabilitação, mais ele demora para ter aquele movimento com qualidade. Então, assim, teve alta hospitalar, já tem a programação de alta hospitalar, ou com a própria equipe do hospital, ou por fora, já vai se informando de profissionais para dar continuidade. O que a família e o paciente precisam ter em mente é que, assim, ó, a fisioterapia, ela não termina quando o paciente termina a sessão. A fisioterapia, ela é contínua, 24 horas. Por que eu digo isso? Porque não é para o paciente ir no consultório comigo e fazer os exercícios específicos, os treinos específicos de sentar, levantar, de pegar o talher, de vestir a roupa, ir para casa e chega e fica no sofá o resto do dia sentado. O próprio entrar no carro tem que ser da maneira correta, o sair do carro da maneira correta, o sentar e o levantar, que ele vai sentar e levantar na mesa para as refeições, vai sentar e levantar para assistir, tudo isso é reabilitação. Então, ele vai estar fazendo a reabilitação 24 horas no dia. Então, ele está com alta hospitalar programada, tem condições de fazer numa clínica ou tem condições de fazer em casa? Eu não tenho condições de fazer numa clínica porque eu não consigo nem botar meu pai em pé para levar no carro. O que eu oriento? Tem plano de saúde? O plano cobre tratamento domiciliar? Ok. Não tem? É possível fazer particular em casa, no domicílio? Não tenho custo, né? Não tenho como dar continuidade, enfim. O que eu oriento? Você consegue manter 1 mês tratamento domiciliar ou poucas semanas? Para quê? Para que nesse processo inicial o profissional acelere modo de dizer, né? Mas faça o treinamento mais direcionado para levantar, o treino de levantar e sentar e fazer a locomoção desse paciente até o carro. Para que, quando possível, o familiar se sinta à vontade de transferi-lo até o carro, vá para uma clínica. Por quê? Na clínica, se tem convênio ou não, fica muito mais fácil, visto que também vai precisar de uma outra pessoa que tenha disponibilidade para levá-lo, para buscá-lo e tudo mais. Ok, e o que você precisa de orientação logo para casa nas primeiras horas? Você precisa saber como posicionar esse paciente adequado no leito, para dormir, para que não tenha medo que ele machuque aquele lado do corpo. Pode deitar por cima desse lado? Pode, deve, para trabalhar a propriocepção. Como fazer com que esse paciente sente adequadamente? Porque não é para o cuidador, para o familiar, fazer o esforço. Como você falou no início, eu trabalho há mais de 20 anos com paciente neurológico, independentes do tamanho, independentes do sexo, independentes do peso, independentes da gravidade da sequela. Eu nunca me machuquei. Eu nunca me feri, nunca... Nunca, te juro que nunca. No meu trabalho, nunca. Por quê? Porque existem maneiras de você manusear esse paciente. E eu preciso manusear o paciente de uma forma que eu induza o movimento da maneira correta. Porque não sou eu que preciso de força muscular, não sou eu que preciso aprender o movimento, é o corpo do paciente. Então, o meu corpo, eu faço com que ele seja a continuidade do corpo do paciente, nós fazemos um movimento junto para daí nós trabalharmos o ganho funcional com qualidade desse movimento. E isso o familiar não sabe fazer e eu vou precisar ensinar. Eu vou precisar parar, muitas vezes ensinar como se fosse uma aula realmente o familiar e o cuidador a como sentar e como levantar, como sentar e como levantar, como transfere para cadeira de rodas ou cadeira de banho e vice-versa. Às vezes é um atendimento só para isso, mas faz muita diferença. Sem dúvida. E, consequentemente, traz mais segurança ao paciente. E o paciente vai ter confiança nesse... Porque à medida que o familiar faz da maneira adequada e o paciente sente que está fazendo do mesmo modo que o profissional faz, ele participa mais. Porque outra queixa mas não adianta você passar exercício porque ele não faz em casa comigo. Aí eu, em particular, converso com o paciente, mas por que você não faz? Ou às vezes até na frente do familiar. Porque eles não fazem da mesma maneira que você. Mas não vão fazer igual. Por quê? Cada um tem um toque, cada um tem uma pegada, tem uma firmeza. Então, não é isso que diferencia. O que importa é o movimento, é o estímulo que você está recebendo. Quando ela faz igual, isso é igual. Então, é isso que importa. Então, essas orientações principais de como manusear o paciente nas primeiras horas em casa dá conforto à família e dá mais segurança e o paciente se sente mais
preparado para participar também dessa fase da reabilitação. Então, é isso que eu oriento. Previsão de alta, procure um profissional, seja para fazer atendimento no domicílio por poucas datas, para te facilitar e até mesmo para lhe orientar as mudanças de mobília em casa, de maneira a trazer mais benefícios ao paciente e, quando possível, para a clínica, que além da parte da reabilitação, tem a parte da socialização. Isso é importante também, a socialização do paciente junto com outras pessoas. Sem dúvida. Então, pessoal, teve um AVC, vá rápido para o hospital. Tempo é cérebro. Recebeu alta, já sabe, o médico já está falando dias antes, provavelmente, qual dia que vai receber alta. Procure um profissional para te ajudar. Aqui o objetivo não é falar do paciente da saúde pública, do paciente particular, do paciente convênio. Cada um tem a sua realidade, mas é importante a gente reunir a família e estruturar também com eles os cuidados após a alta desse paciente. E muitas vezes um mês de tratamento, o mês inicial, quando o paciente chega em casa, com profissionais adequados, muda toda a sobrevida daquele paciente no futuro. Inclusive, existem estudos, Tiago, que fala que o paciente que inicia a reabilitação em 30 dias pós-AVC, ele tem um ganho funcional grande. O paciente que inicia a reabilitação em até 2 semanas pós-AVC é muito maior o ganho funcional dele. E como você falou, independente se é convênio particular ou SUS, as informações e o tratamento vai ser o mesmo. Não existe diferença. É paciente com AVC, é paciente pós-AVC. Isso. Então, é aquela prioridade no início, né? Porque eu vejo muito paciente, muitas vezes, volta... E aí, foi na fisioterapia? Como é que está sendo com fisioterapia? Não, ainda não chamou, porque levou lá no posto, está aguardando e acha que está tudo bem. E não está, porque ele não entendeu, talvez, a orientação que a gente deu no hospital, que os profissionais deram. E esse podcast é para isso. É para a pessoa entender da importância da gente seguir um tratamento após a alta e rápido. Uma informação importante também, que eu acho, mas isso não serve para mim, essa informação, porque meu pai teve há 5 anos atrás o AVC. Sim, o paciente sempre tem ganho funcional, não importa o tempo de AVC, pós-AVC em que ele esteja. Isso é comprovado, a gente vê na prática isso. Não quer dizer que ele vai recuperar aquele movimento, mas ele pode melhorar uma percepção corporal, ele pode melhorar em questão de ortostatismo, com auxílio ou não, a questão de a função urinária, a função intestinal, a função muscular, porque a própria descarga de peso que você vai fazer naqueles membros inferiores pode te auxiliar pode te ajudar na prevenção ou auxiliar em algum processo ortopédico que você tenha. Então, você sempre tem ganho funcional, independente da fase do AVC. Claro que quanto antes melhor, mas se você vier a ter depois, a gente consegue, em alguns casos, auxílio em minimizar dores que o paciente venha a ter instalado por um ombro congelado pós-AVC, ou pela própria imobilização, né? Porque o paciente diminui a atividade física no dia a dia, fica muito parado, muito acamado, então começa a ter dores pelo corpo que às vezes não tem uma causa específica, é simplesmente o imobilismo, simplesmente o sedentarismo. Auxilia na circulação, na parte circulatória. Então, sempre vai ter ganho. E, consequentemente, o paciente que não tem dor ou que não tem desconforto é um paciente mais feliz. Vive melhor. Vive melhor. E isso vai refletir no contexto da família. A família vai ficar mais feliz, a família vai ficar mais à vontade, a família fica muito mais grata por ter aquele paciente, né, que antes o paciente se achava um fardo, fica muito, muito grata pela convivência que eles estão tendo. Legal, olha que informação valiosa. Teve um AVC, independente do tempo. Sempre é tempo, nunca é tarde. Quanto antes melhor? Sim, quanto antes melhor. Já passou do prazo, que nós não temos um prazo, mas tem muito tempo, não tem problema. Procure também um auxílio de um profissional, porque uma coisa que muitas vezes é pequena vai refletir no paciente
e vai refletir na família e nos cuidadores daquele paciente. Isso foi uma informação valiosíssima e eu achei muito legal você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente foca no agora, no precoce, mas nós podemos ganhar com todos. Com todos. Sobre a fisioterapia pós-alta, fazer em clínica, fazer em casa. Você já citou algumas particularidades. Mas qual é o ideal? Temos o ideal? O ideal é o que for melhor para o paciente e sua família. Se para o paciente numa clínica é muito desgastante para a família, em sentido de eu não tenho quem me leve, o meu filho ou minha filha, sei lá, o meu familiar tem que sair do trabalho, vir em casa, me buscar e me levar, e daí perde esse tempo e o trânsito e tudo mais. Não tem como. Ou é muito difícil eu entrar no carro, mesmo com o treino e tudo mais. Faça em casa. Tem como fazer em casa? Em casa, o que é o bom? O bom é que a gente está ali, no furacão do problema, digamos assim, né? Porque a gente está ali e não tem como, a gente acaba algumas vezes se envolvendo, mas a gente tenta ser neutro o máximo possível. Mas em casa também tem suas vantagens, porque em casa o paciente vai treinar e sentar na cadeira dele, vai treinar e sentar na cama dele, deitar na cama da altura que ele utiliza. Mas isso chega a ser um pouco limitante. Por quê? Porque daí quer dizer que eu só vou aprender a sentar e levantar na minha cadeira, na minha cama? Não, você precisa aprender a sentar e levantar de todas as cadeiras, independente de que seja num restaurante, no consultório, numa praça, num teatro, entendeu? Então, isso é importante. Mas quando o paciente está dentro do contexto dele, próximo dos objetos dele, ele fica mais confiante, ele fica um pouco mais à vontade e, às vezes, dá um pouquinho mais... acelera um pouquinho mais, digamos assim, o ganho funcional, porque ele já conhece aquele contexto, ele fica um pouco mais confortável, digamos assim. Entendi. Quando vai em clínica, às vezes o paciente, dependendo, em clínica ou em centro de reabilitação, né? Podemos falar em centro de reabilitação também. O paciente fica um pouco mais apreensivo porque tem muitas pessoas em volta, e daí ele está caminhando daquele jeito que não é o normal que todo mundo caminha, ele fica um pouco envergonhado, fica um pouco mais tenso, aumenta um pouco a espasticidade. Então, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Qual que é o ideal? O que for o ideal para o paciente naquele momento. Não querendo dizer que o paciente não pode iniciar em domicílio e depois fazer essa transferência para a continuidade em casa, ou vice-versa. Também pode. Recursos são diferentes. Às vezes, eu tenho um recurso em clínica que eu não tenho em casa, por exemplo. Mas os equipamentos, né? No sentido de uma esteira, eu tenho em casa, eu tenho na clínica e o paciente não tem em casa. Mas tudo bem, eu não vou deixar de fazer um treino de marcha com esse paciente para ele não ter uma esteira. A gente vai adaptar, a gente vai fazer uma variação. Ou a escada com corrimão. Não tem corrimão na casa do paciente. A gente vai fazer uma outra adaptação. Então, assim a gente vai trabalhando. Por isso que o tratamento do paciente pós-AVC ele é muito individualizado e ele é muito específico. Por isso que quando o paciente chega para nós, a nossa avaliação... Lembrando que a avaliação do paciente neurológico pós-AVC não acontece só no primeiro encontro, ela é contínua. A cada vez que o paciente chega para mim, eu estou fazendo uma nova avaliação, porque eu estou vendo o modo de caminhar, o modo de sentar, o modo que o paciente deixa o objeto dele na mesa ao lado, ou o modo que ele me recebe na casa dele. Eu estou o tempo todo avaliando. Por quê? Porque eu posso ter um plano de tratamento hoje com esse paciente, mas o paciente não teve uma boa noite de sono, teve uma insônia, ou teve uma dor, ou o paciente dormiu muito bem, ele vai estar alegre, ele vai estar eufórico, ou eu acho que ele não estava muito bem no movimento e eu vou insistir naquele exercício, ou o paciente melhorou. E, às vezes, eu preciso, no mesmo instante, mudar meu plano de tratamento para aquele dia. Então, é tudo muito... ativo, muito dinâmico. É tudo muito dinâmico a reabilitação. A reabilitação deve ser dinâmica. Deve ser. Então, o melhor local vai depender da necessidade do paciente e do objetivo que a gente está buscando com o paciente e dentro da realidade acessível ao paciente, porque senão ele vai desistir do tratamento, sim. Legal. Então, é o que é melhor para ele. E para a família, é o ideal. É o ideal. Ótimo. Sobre as técnicas de fisioterapia, nós temos vários nomes, né, para técnicas.
e você é especialista hoje no conceito, na técnica Bobat. E eu queria te perguntar, existe uma técnica melhor para se fazer na reabilitação de um paciente pós-AVC? Não. Hoje eu não vejo uma técnica superior à outra. O que eu vejo? Um profissional superior ao outro, em que ele saiba avaliar o paciente adequadamente, em que ele saiba ter um raciocínio lógico, um raciocínio clínico adequado para aquele paciente, para que ele consiga traçar os objetivos específicos e individualizados para aquele paciente e, dentro do seu conhecimento técnico, colocar em prática. Seja utilizando equipamentos atualizados, robótica, não importa, porque não adianta eu ter um equipamento atualizado se eu não sei como aplicar na necessidade do paciente. Exato. Então, assim como eu posso, que é o que a gente vê, é a realidade. Nós estamos hoje em Blumenau, numa cidade que temos uma boa estrutura e bons profissionais. Mas se a gente rodar Brasil afora, a gente encontra cidades muito precárias, mas com ótimos profissionais. E que com pouco material, eles fazem um trabalho muito bom. Então, é aí que eu quero chegar. Não importa a técnica, não importa o material que você tenha, se você não souber o que fazer com ele. Então, você precisa, no primeiro instante, saber analisar, saber reconhecer o que o paciente precisa naquele momento. Saber fazer a análise correta do movimento. Eu fazendo a análise correta do movimento precário que o paciente tem, eu vou saber o que ele vai precisar no momento e junto com o objetivo dele. Quando eu digo objetivo do paciente, é assim, ó, o que você tem, você está com uma sequela, o que você tem hoje, pós um AVC, que você acha que você pode melhorar? Ou o que você gostaria de melhorar? Ou que você tem um hobby, você gostaria de dar continuidade, e o paciente vai me trazendo isso. Vou lhe dar um exemplo prático agora. Vamos pegar uma paciente mulher e ela me fala assim, eu gostaria muito de caminhar melhor. Mas você quer caminhar por quê? Caminhar por caminhar? Não, eu gostaria de caminhar porque eu gosto de tomar café da tarde com as minhas amigas no shopping. Então, eu quero conseguir caminhar no shopping. Existe um porquê. Tá, e quando você vai caminhar no shopping, que calçado você usa? Você usa esse mesmo chinelinho que você costuma usar em casa? Ou você coloca um calçado que dá mais a comodidade ao seu pé? Então, assim, não é caminhar por caminhar. Porque o caminhar descalço, a gente treina na terapia. E caminhar com calçado, você sabe? E caminhar num espaço aberto, com mais luz, com barulho, com muito mais estímulos externos, você sabe? Você sabe manter o equilíbrio, você sabe manter sua postura. E se precisar carregar uma bolsinha de compra que você fez, você sabe caminhar? Então, esses são os objetivos específicos que a gente precisa buscar com o paciente. Aí sim entra um tratamento mais detalhado para esse paciente. Aí entra o tratamento individualizado. Aí onde que eu chego? Não adianta eu pegar 3, 4 pacientes com mesmas sequelas. Eles têm contextos diferentes e eles têm objetivos diferentes. Que resposta maravilhosa, viu? É realmente uma coisa que eu sempre falo e que bom que existem muitos profissionais que pensam assim, é individualizado. Tá? É importante ter isso, que é a troca do profissional com o paciente e com a família. Né? O que ele está precisando agora? Muitas vezes, na sua opinião, é outra coisa. Você nem acha que ela precisa, esse mesmo exemplo, que ela precisa caminhar agora. Você está preocupado mais com um determinado assunto como a diurese, como o intestino, como uma queda de levantar de uma cadeira, mas ela quer caminhar. Então, por que não a gente unir as coisas e fazer um pouco também do que o paciente precisa naquele momento, né? Isso é muito legal. E quer ver quando entra uma terceira pessoa, o familiar com um outro objetivo. Não, mas ela não precisa disso nesse momento. Eu preciso que ela melhore tal coisa para me ajudar. Então, você tem que saber como direcionar e como chegar, tentar alcançar, talvez, de preferência, o objetivo do paciente, mas tentar trabalhar em tudo para que todos trabalhem em equipe. Eu digo, a reabilitação é um trabalho em equipe. Eu não faço meu trabalho sozinha. A família não faz o trabalho dela sozinha se não tiver uma boa orientação, se não tiver um bom apoio, o paciente não vai fazer o trabalho dele sozinho. Legal, muito bom, Edilene. Foi muito legal, é um tema muito legal, dá para ver
como que você gosta disso. Gosto. Né? Como que você domina bem o assunto, você fala com uma tranquilidade incrível, assim. Foi muito bom estar aqui com você hoje. A gente poderia ficar uma semana inteira conversando sobre isso, tá? Aprendi muito. Que bom. Agradeço novamente a sua participação. Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas delas talvez tenham um familiar que já teve um AVC, ela mesma teve um AVC e está em processo de reabilitação, ou tem um vizinho que às vezes pode ajudar. Deixa uma mensagem final para a gente resumir um pouco da nossa conversa e mostrar da importância da reabilitação, nesse caso, a fisioterapia, na vida daquela pessoa e daquelas pessoas que estão envolvidas. Agradeço a oportunidade de trazer essas informações, que eu acho que é necessário mesmo. Realmente muito grata por essa conversa, por esse bate-papo, por essa oportunidade de eu estar trazendo essas informações, que são informações que eu passo no dia a dia, nos atendimentos para os meus pacientes e familiares. Talvez alguns pacientes vejam o tema do podcast e pensam, ela vai falar de técnica, ela vai mostrar exercício, alguma coisa, mas não é somente isso. Existem outras coisas atrás de uma reabilitação. Porque o exercício que eu vou lhe passar, o treino que eu vou lhe passar, vai depender muito do que você precisa naquele momento. E algo que eu sempre peço para os meus pacientes é o seguinte: colabore, seja participativo. 50% do sucesso da sua reabilitação é conosco. Quando eu digo conosco, somos eu, né, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a equipe multidisciplinar, o médico, o familiar lhe dando apoio ou outras pessoas que sejam necessário. Mas os outros 50% é com você. Se você não seguir as orientações que nós profissionais passamos, você não vai ter sucesso. Porque não sou eu que preciso fazer o exercício, não é a sua família que precisa fazer exercício, é você que precisa fazer aquele treino, é você que precisa tomar a medicação adequada que o médico lhe passou. Então, assim, tenha em mente que metade do sucesso da reabilitação, do tratamento em geral, é com você, outra metade com quem está lhe dando suporte. Se por acaso você precisar de mais necessidade, converse com as pessoas. Se você não tem a abertura para conversar com a família, né, se sente um pouco acuado, converse com um profissional que você se sente à vontade. E outra informação que eu trago é assim, sinta-se à vontade com os profissionais que lhe acompanham, porque nem sempre aquele paciente é para nós e nem sempre aquele profissional é para nós. Então, a gente precisa estar muito à vontade com a equipe que nos está dando suporte, porque senão a gente não consegue dar andamento. Muito bom, ótimo. E para a pessoa que quer te encontrar aqui em Blumenau, onde que você atende, como que faz para encontrar você e se quiser uma opinião também, porque uma segunda opinião da fisioterapia também às vezes é importante. Sim, né? sim. No momento eu estou afastada, estou em licença maternidade por fato de gêmeos. Eu tinha um plano de voltar em poucos meses, talvez eu prorrogue um pouquinho esse meu retorno à ativa, mas eu faço atendimento na clínica na Long Life, mas também o WhatsApp, pode me mandar, posso passar o número, o contato? Pode passar, posso? Tá, qualquer coisa, pode tirar qualquer informação, dúvidas, orientação, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que é 999-618219. Talvez nesse momento eu não lhe responda tão rápido. Já não respondi antes porque eu estava em função de trabalho durante o dia. Agora eu tenho outras necessidades. Mas, assim, retorno para vocês com orientações ou com indicação de outros colegas que eu possa indicar. Pelo fato justamente de eu não ser da cidade, eu também tenho uma certa dificuldade de encontrar outros profissionais para me auxiliar, para complementar o tratamento dos meus pacientes. Por enquanto, por enquanto. Mas fiquem bem à vontade, podem entrar em contato comigo que eu retorno para vocês, sim. Ótimo. Dilene, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito, foi ótimo a sua participação aqui, tá? E vamos programar novas visitas. Ok, vamos sim. Tá bom? Tchau, pessoal. Então, obrigada, boa noite. Finalizamos agora o primeiro episódio do AVC Cast 2024. É um baita episódio, é muito legal. Se você assistiu, gostou, souber de alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, o nosso objetivo é levar informações realmente de qualidade e saber que nós temos muito a fazer e saber que a gente pode evoluir muito no tratamento dessa doença
e estamos aí também à disposição. Qualquer dúvida nos escreva, que a gente dá os devidos encaminhamentos, tá bom? Um abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau.